Hoje nós estamos numa lição, nós estamos estudando aí o livro de Isaías, né? Tem sido uma grande bênção, né? O livro de Isaías, como nós temos falado, ele é como se fosse uma pequena Bíblia, né? Do Antigo Testamento, onde ele fala, é o livro mais citado no Novo Testamento, e ele também fala muito do Messias, de Jesus. E hoje nós vamos falar exatamente uma lição que fala do reino do Messias. Aquilo que Isaías cita sobre o reino do Messias, como vai ser o reino do Messias, de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você possa sair deste lugar assim, animado, porque eu acredito muito que isso aconteceu no coração de Isaías, porque Isaías ele estava vivendo num momento muito difícil. Quando ele traz essas mensagens, ele viveu em 4 reinados, nós já falamos sobre isso, e ele estava neste momento que ele começou a ter a revelação do reino do Messias, ele estava vivendo sob o reinado do rei Acás. Acás foi um péssimo rei sobre a nação de Israel, foi um péssimo rei, ao ponto dele sacrificar os seus filhos a falsos deuses. Então imagina um rei ruim. Na época que Isaías prega sobre isso, estava havendo injustiça social, eles desprezavam os pobres, eles estavam tratando mal os pobres, as viúvas, os órfãos, estava havendo era um tempo de muita injustiça, quando ele traz a mensagem sobre o reino do Messias. Então eu acredito que Isaías, no meio daquele caos, e recebe essa mensagem de Deus, o seu coração se anima, assim como nós estamos vivendo num mundo que está um caos. Todos os dias nós vemos alguma guerra, rumor de guerra, catástrofe, situação econômica, altos e baixos em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo. Estamos vivendo um tempo de injustiça social, como nunca vivemos, né? Uma situação catastrófica, e de repente, a mensagem sobre o reino do Messias, e assim foi no meu coração, e eu comecei a pensar como Isaías estava vivendo naquele momento, como essas mensagens trouxeram uma paz no seu coração, trouxeram um novo ânimo ao seu coração. Assim também eu espero que a mensagem sobre o reino do Messias traga um ânimo ao seu coração, porque será um reino completamente diferente do reino que nós estamos vivendo neste momento. Um reino que Isaías, ele tem a revelação de Deus, e alguns capítulos, nós vamos estar lendo alguns capítulos, e eu espero poder expressar, porque é tanta coisa sobre o reino do Messias, que uma lição é muito pouco para a gente falar, mas eu espero, dentro desse tempo que nós temos, poder expressar o máximo de coisas sobre o reinado do Messias, né? Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no capítulo 2 de Isaías. Capítulo 2 de Isaías. Alguém que esteja com o microfone, por favor, esteja lendo a partir do versículo 1. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e correrão e ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Até aí. Então nós vemos aqui
ele começa a ter uma revelação da glória do monte do Senhor. Ele começa aqui, ele diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, quer dizer, nos montes, e se elevará sobre os outeiros. Por que ele diz sobre os outeiros? Porque os outeiros eram exatamente o local onde eles adoravam os falsos deuses, onde o povo de Israel cometia idolatria. Eles pegavam deuses de madeira, de pau, de bronze, de cimento, enfim, de qualquer coisa, de pedra, e começavam a adorar nesses outeiros. Então, aqui está dizendo que nos últimos dias acontecerá que será estabelecido no cimo dos montes, onde nós estaremos adorando o Messias, né? E aqui ele diz no versículo 3, irão muitas nações, então todas as nações irão para adorar o Messias, afluirão de todos os lugares, né? E ele começa a dizer no versículo 4, ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações. Então, olha bem, haverá correção pelo Messias das nações. Essa confusão que existe, essa injustiça que existe, essas coisas erradas que estão acontecendo todas no mundo, serão corrigidas pelo Messias. Todas as nações, quando chegar o reino milenar de Cristo, quando Jesus Cristo implantar o seu reino aqui na terra, porque ele já implantou o seu reino espiritual aqui na terra, quando ele veio, nasceu aqui na terra e pregou como nós deveríamos viver, e hoje nós temos um reino espiritual, onde nós seguimos as suas leis, mas ele virá nesse tempo. Isaías tem uma revelação sobre a nação de Israel, para reinar, para fazer justiça, para estar julgando as nações, para estar aqui na terra de verdade, julgando as nações, não agora mais da forma que ele veio, né? Nasceu na manjedoura, viveu como cada um de nós, ele virá como rei, para reinar sobre toda a terra. É isso que Isaías tem a revelação, e ele tem uma revelação muito bacana aqui, que até nas Nações Unidas, existe no prédio das Nações Unidas em Nova York, esse versículo aqui, vamos dizer assim: terão as suas espadas em rélias de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Infelizmente, nas Nações Unidas, eles nunca conseguiram fazer isso. Continua espada contra espada, né? Guerra entre os países e tal, mas o Messias, ele vai estabelecer isso na terra, vai acabar totalmente a guerra, não vai haver mais armas. Aqui é muito claro, vai trocar as armas, as suas espadas, por enxadas, por pás, por podadeiras. É isso que vai acontecer em toda a terra, porque o Messias vai estar estabelecendo. Nós sabemos que o que se gasta com armamento bélico no mundo, daria para matar toda a fome do mundo, se isso fosse investido em outras coisas, na agricultura, né? Enfim, em coisas que trouxesse alimento para a população. Infelizmente, os homens não conseguem fazer isso, porque cada vez um se arma, o outro tem que se armar ainda mais, porque está com medo de perder a guerra para o outro, e assim vai havendo guerra sobre guerra. Então nós temos a convicção que tudo isso que nós estamos vivendo aí, esse temor de ter uma terceira guerra mundial, esse temor de ter guerra, nós vivemos, talvez a gente fale assim, aqui no Brasil não tem guerra, mas não tem guerra como? Como não tem guerra? Tem guerra dos traficantes contra as milícias no Rio de Janeiro, em São Paulo e todo o Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, chamada cidade maravilhosa, deixou de ser maravilhosa para ser a cidade desastrosa, a cidade onde se mata mais. O pessoal fica assim, falando,
Nosso Deus, quantas pessoas estão morrendo lá na Palestina. No Rio de Janeiro morre muito mais gente que na Palestina. Muito mais gente. Nós vivemos em guerra, o tempo todo. Aqui em Valadares, todo dia se abre o jornal, tem mais um assassinato. Quantas pessoas aqui, todos os dias, estão morrendo. Então nós ficamos vivendo esse caos, isso aqui, e nós temos a convicção que Jesus Cristo vem para implantar o seu reino. Esse caos reinante um dia vai acabar, porque quando ele vier e colocar os seus pés na terra, porque nós sabemos que Jesus Cristo virá primeiro para arrebatar a sua igreja. Depois que a igreja for arrebatada, esse mundo vai viver 7 anos na grande tribulação, governado pelo anticristo. Acabado esses 7 anos, Jesus virá para implantar o seu reino milenar na terra. Isso é estudado pelos teólogos, mostrado através das 70 semanas de Daniel, onde esses acontecimentos virão. Nós esperamos com grande expectativa e temos a convicção que está próximo a volta de Jesus, onde ele vem para arrebatar a sua igreja, para nos levar a sua igreja. Apenas a igreja irá, aqueles que estão com sua vida no altar do Senhor. Não a igreja, sou membro de uma igreja, eu vou subir. Não adianta ser membro da igreja e não estar com a vida no altar. Tem que estar com a sua vida no altar para subir. Basta lembrar da parábola das 10 virgens, que estavam lá esperando. Lá, 5 estavam preparadas, com a sua lamparina cheia do azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Estavam preparadas. 5 não estavam preparadas. O que aconteceu? O noivo veio e levou as 5 que estavam preparadas. As outras 5 ficaram, mostrando que muitas vezes a gente pode estar dentro da igreja, ser chamado de virgem, mas se nós não tivermos com azeite na nossa lamparina, nós não vamos subir. Jesus virá e levará a sua igreja, aqueles que estavam preparados. Os outros passarão pela grande tribulação. Podem ser salvos, sim, porque podem se arrepender dos seus pecados, mas passarão pela grande tribulação, um tempo de angústia na terra, como nunca houve. Então, se você acha que está ruim agora, pode piorar, porque vai piorar, porque a Bíblia nos diz isso. Na grande tribulação, chama a grande tribulação, um tempo de angustioso, que o próprio Senhor Jesus Cristo revela sobre isso. E depois virá esse tempo milenar, onde todas as nações terão que ir até o Messias, onde ele não aceitará nenhuma arma bélica, onde tudo se transformará em enxada, em pá, em podadeiras, como diz a palavra de Deus. Então, nós temos que estar esperando isso aí. Vamos ao capítulo 4 agora. O capítulo 4 fala de algumas coisas mais do reino milenar. Versículo, alguém que esteja com o microfone, por favor, leia do 2, versículo 2 até o 6. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então ele começa a falar de novo sobre o reino do Messias. Um tempo de renovo, né? Um tempo de beleza, glória e de fartura, né? Do fruto da terra, orgulho, aí ele diz orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Aqueles que forem salvos, porque nem todos serão salvos.
muitos serão eliminados, muitos serão mortos, mas aqueles que forem salvos ficarão orgulhosos da nova Jerusalém, agora governada pelo Messias, um lugar onde haverá beleza, como o texto nos diz, glória, porque o Messias vai estar ali. Interessante que o ambiente que é descrito aqui é um ambiente de cuidado de Deus. No versículo 5 diz o seguinte: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Como Deus cuidou do povo no deserto, quando eles saíram do Egito. Como Deus cuidou? Havia uma nuvem durante o dia que cobria do calor do deserto, e havia à noite uma coluna de fogo que aquecia-os no frio do deserto, mostrando o cuidado de Deus sobre o seu povo. E aqui novamente, falando do reino do Messias, mostrando o cuidado de Deus novamente sobre o seu povo, cuidando de todas as pessoas. É claro que aqui, quando estiver acontecendo o reino milenar de Jesus sobre a terra, nós, os arrebatados, não estaremos aqui mais na terra, porque nós subimos com o Senhor nos ares. A palavra de Deus nos diz isso. Só que haverá durante 1000 anos o reino do Messias, e esse reino ele vai descrevendo aos poucos como é que ele acontece, e Isaías vai descobrindo isso, e ele vem trazendo para a gente sonhar com isso, pensar que um dia Jesus Cristo vai estar reinando, e essa terra vai ter um momento onde vai haver paz, onde vai haver glória do Senhor, onde vai haver a abundância, onde as guerras serão totalmente eliminadas pelo Messias, e haverá o cuidado do Messias sobre as nossas vidas, mostrando aqui, nunca mais nessa terra não haverá fome, só haverá fome para aqueles que desobedecerem ao Senhor, mas aqueles que servirem ao Senhor, nunca mais vai ter o cuidado do Senhor, assim como havia no deserto, ali, o cuidado do Senhor sobre o seu povo, aqui também, de forma tão clara, Isaías vai mostrando para a gente que o reino do Messias vai existir. Isso traz uma tranquilidade, saber que Jesus vem ainda e vai governar essa terra, e que todos vão ter que se dobrar diante dele, chamá-lo de Senhor. Todo joelho se dobrará, a palavra de Deus nos diz isso, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vão ter que confessar. Acabou esse negócio, eu faço o que eu quiser. Não, os que não quiserem servir ao Senhor serão eliminados, serão exterminados, porque vai ser um lugar de justiça, e governado pelo Senhor, de cuidado do Senhor para com o seu povo. Então é muito bom a gente ter essa certeza no coração. E agora eu gostaria de ir para o capítulo 9 também, que fala sobre o Messias, propriamente. Nós ouvimos falar eu falei sobre o monte do Senhor, né? O monte de glória, onde Deus seria exaltado, sobre a cidade, sobre o reino do Messias, e agora nós vamos complementar, falando um pouco sobre o Messias e o reino dele também, né? Vamos aí, capítulo 9, quem está com o microfone, comece a ler, por favor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos povos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está uma paradinha aqui. Então, esses 2 versículos aqui falam de quê? Da primeira vinda de Jesus na terra. Ele veio ali, o povo da Galileia, né? O viu.
E ele ainda diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem é a nossa luz? Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa luz. Então, o povo que andava em trevas, ele pôde ver essa luz. E nós vemos isso muito claro. Vamos abrir lá em Mateus 4, por favor. Mateus 4. Mateus 4, do versículo 13 a 16. Quem tiver com o microfone, leia, por favor. A partir do versículo 1. 4, 13 a 16. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. A palavra de Deus se cumprindo na vida de Jesus. O texto que está aqui em Isaías se cumprindo, Jesus Cristo vindo, iniciando a implantação do seu reino. Um reino, como eu falei agora, inicialmente espiritual. Não veio para reinar como um rei, como os judeus esperavam, que ele governasse todo mundo, porque eles esperavam esse Jesus que é lido no resto do livro de Isaías, que nós vemos, que veio implantar o reino milenar. Eles não entenderam que Jesus primeiro ele veio, implantou o seu reino espiritual, onde nós seguimos a Constituição, que é a sua palavra, só que o reino dele implantado, ele virá na sua segunda vinda, quando ele colocará os seus pés na terra e governará, e ficará governando durante 1000 anos sobre a face da terra, aqui, como nós temos visto aqui. Oi. Sim, eles a princípio esperavam Jesus como o Messias que viria para governar toda a terra. Para governar toda a terra. E eles não entenderam que primeiro ele veio para ser a luz do mundo, para governar no coração das pessoas. Não veio para implantar o reino. Eles anteciparam um fato que está para acontecer e que nós esperamos esse dia onde ele vai implantar o seu reino milenar aqui na terra. Vamos continuar lá no capítulo 9, versículo 3 agora, né? Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como resultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aí. Então nós vemos que a bênção do Senhor no seu reino, aí começa a falar do reino milenar de Cristo. Fala da implantação do seu reino quando ele vem e a luz brilha sobre a Galiléia dos gentios, e depois ele começa a colocar como é que vai ser esse reino de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte no versículo 3: tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparte os despojos. Ou seja,
Ele começa a falar que no reino milenar o povo ia se multiplicar. Começa a falar da bênção da multiplicação do povo. O povo começa a crescer novamente na terra. Os judeus e todos os povos que servem a Deus, a Jesus no reino milenar, vão se multiplicar. Será um reino onde as guerras estão acabando. Não vai, as nações que o servirem não terão enfermidades. Então, vai se multiplicar e será um reino de alegria. Será um reino de alegria. Imagine você vivendo, né, no reino de Jesus, sobre as ordens de Jesus, ordens justas, leis justas, abundância sobre a face da terra, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você não precisa ficar com medo. Será que o ladrão vai me pegar, vai me roubar? Será que vou ser sequestrado? Nós vivemos um mundo hoje de que as pessoas estão vivendo desse jeito. Tumulto. Pessoas com medo o tempo todo. Nas grandes cidades as pessoas não saem mais à noite. Está ficando difícil, dependendo do horário, até em Governador Valadares, dependendo da região, você sair também à noite. Sim, não, as pessoas vivem sobressaltadas, mas vai ser um reinado, né, de alegria, de cuidado, né, que Deus, Jesus Cristo vai estar governando. O versículo 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Como no dia dos midianitas. Porque o que aconteceu? Quando Jesus Cristo ele vem, após a grande tribulação acontecendo, quando o anticristo se prepara para atacar Jerusalém, a cidade santa, Jesus Cristo vem e ele destrói todo aquele exército que vem contra Jerusalém, e ele dá ordem que sejam lançados no inferno o falso profeta e o anticristo. Está tudo isso em Apocalipse, não é o motivo da nossa aula, eu só estou citando, né? O que acontece naquele momento? Ele vence a guerra como no dia dos midianitas. Tem duas batalhas citadas contra os midianitas na palavra de Deus, onde eles vencem. A primeira é quando Moisés, antes deles entrar na terra prometida, que Deus o leva para ver toda a terra prometida, né? E antes deles entrarem, Deus fala com ele que ele ia lutar contra os midianitas e venceriam. E nessa batalha, depois, se você quiser conferir isso aí, está lá na palavra de Deus, lá em Números, deixa eu ver se tem a citação aqui, depois eu vejo se eu acho para vocês aqui. Números 31, lá em Números 31, não precisa ver agora. 31, 49 diz que nenhum dos judeus foi morto naquela batalha. Você pensa bem, você ir para uma batalha, ordenado por Deus, você vence o seu inimigo e nenhum cai por terra, porque foi Deus que estava na batalha. E essa batalha contra o opressor aqui, que fala que será como no dia dos midianitas, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo vem e vai dar uma ordem e vão ser mortos todos os inimigos sem cair um da batalha, depois que Jesus não vai precisar lutar, com a força da sua palavra, ele vai destruir o inimigo. Então por isso que aqui o texto nos diz que como foi nos dias dos midianitas. E outra batalha que existe contra os midianitas, vocês sabem muito bem, foi quando Gideão também vai lutar com 300 homens, porque Deus falou, olha, a princípio eram 32 mil, mas alguns ficaram com medo, depois 22 mil foram embora, ficaram 10 mil, 10 mil não se prepararam bem e não estavam vigiando como Deus gostaria que vigiasse, e tomaram a água de uma forma que Deus determinou que não se tomasse,
E ficaram 300 com Gideão, e ele foi para a batalha com 300 homens e venceu um exército de midianitas. Eles ficaram enlouquecidos, um começou a matar o outro. Assim, eles venceram aquela batalha também. Então, aqui está dizendo, como foi no dia dos midianitas, vai haver essa batalha, a batalha que nós conhecemos como a batalha do Armagedon, a batalha final, a guerra final, quando Jesus Cristo vem para vencer todos os seus inimigos. Estou falando isso aqui, não vou entrar em detalhes, mas está tudo lá em Apocalipse, quando nós estudamos sobre escatologia, está tudo isso lá, mostrando essa batalha, esses acontecimentos, né? E aqui no versículo 5, ele diz, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Acabou, guerra, isso que está dizendo, em outras palavras, acabou as guerras, porque Jesus Cristo vai estar vencendo tudo. Qualquer nação que se levantar, vai ser destruída, pela sua palavra apenas, não precisa matar ninguém, não precisa de guerra mais, porque acabou, porque agora quem vai estar reinando é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma só batalha, né? Sim. Nós acreditamos, a palavra de Deus nos diz que nós teremos a capacidade de vir aqui na terra, mas nós não vamos estar reinando com Jesus aqui, porque nós já estamos no céu. Quem vai estar reinando com Jesus serão aqueles que passaram pela grande tribulação, foram mortos na grande tribulação, por causa de Cristo, eles ressuscitarão, foram mortos, eles ressuscitarão e reinarão com Jesus. Esses que vão reinar serão reis e sacerdotes aqui na terra. Por que eu quero voltar na terra, se eu já estou no céu? Não preciso mais voltar na terra, eu posso ter a capacidade, porque Jesus Cristo, ele terá a capacidade de, como imortal, estar aqui na terra. Só que no milênio ainda vai haver morte. E nós já somos, quando nós fomos arrebatados, nós não morreremos nunca mais. Já fomos arrebatados. Mas aqueles que passarem pela grande tribulação, vamos dizer que, 50% aqui, como a parábola diz lá, das 10 vezes, 50% dos irmãos aqui não subam. Eu espero que não todo mundo suba, esteja preparado com azeite na sua lâmpada, mas 50% dos irmãos vão passar pela grande tribulação. Chega na grande tribulação, gente, eu vou falar meu nome porque eu espero estar lá no arrebatado. O pastor foi embora, o irmão tal foi embora, o irmão tal foi embora, minha mulher foi embora, e eu fiquei na grande tribulação. Só que eu vou servir a Jesus, eu não quero não servir a Jesus. Aí o que vai acontecer? Ele será morto, porque ele vai ter que negar Jesus na grande tribulação. Ele vai ter que falar que ele não serve a Jesus, porque o anticristo vai perseguir os cristãos, serão perseguidos. E aí o que vai acontecer? Se ele negar, será morto. Quando ele morrer, está morto. Mas a palavra de Deus nos diz isso, ele vai ressuscitar para reinar com Jesus no seu reino milenar. São coisas, mas eu não posso entrar nesses detalhes aí, porque senão eu vou fugir só do reino e vou entrar na escatologia, e o tempo não dará tempo certamente da gente estar vendo isso tudo. E aí no versículo 6 ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele já governa dessa forma nos nossos corações, só que ele virá para governar no seu reino milenar, não nos nossos corações apenas, mas na terra. Acabou o Jesus Cordeiro de Deus, que leva o pecado do homem, do mundo. Acabou. Agora ele vem como o leão de Judá, que vem para reinar. O Deus forte,
que não abre mão das suas leis, que governa com cetro forte, que vai estar governando. O maravilhoso conselheiro, onde as nações, as pessoas irão até ele, pedir os conselhos e receberão o conselho certo. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer? O que eu faço? Se bem que a maior parte das coisas, nós sabemos o que fazer, porque a palavra de Deus nos orienta. Mas tem hora que bate uma dúvida no coração, em relação às questões da vida, não questões doutrinárias, mas questões da vida, né? Caso ou não caso, qual profissão, tantas coisas que a gente tem dúvida na vida, né? Mas aí você tem um maravilhoso conselheiro. Nós podemos ir, todas as nações podem ir até Jesus, todas as pessoas podem ir até Jesus, e Ele estará aconselhando no seu reino milenar, com conselhos sábios, sem você ficar com nenhuma dúvida do que você deve fazer, nenhuma dúvida, né? Aqui diz que Ele é o príncipe da paz. Jesus, você não precisa, o Espírito Santo já subiu com a igreja. Quando a igreja for arrebatado, o Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que ele vai subir também. Não terá, grande tribulação, não terá o Espírito Santo presente aqui na terra. Então será por isso um tempo de muita angústia, até para os cristãos, aqueles convertidos, porque eles têm que ir pela palavra, pelo seu conhecimento, pelo que eles viram do testemunho das outras pessoas, vão ter que ir por aí, né? Porque as Bíblias serão queimadas. Então, por isso que é importante ler Bíblia, mesmo que fique na grande tribulação, aquilo que ficou no coração, porque serão queimadas, ou então algumas escondidas, né? Mas muitas pessoas estarão um lembrando o outro daquilo que dos acontecimentos da palavra de Deus, daquilo que, como nós devemos servir a Deus. Um tempo angustioso. Espero que ninguém de vocês fique aí, misericórdia, né? Porque não é essa a intenção de Jesus. Ele quer que todos se salvem, que todos estejam na sua presença. E aí ele diz: o príncipe da paz. Paz. Paz não é apenas ausência de guerra. Paz é você ter a tranquilidade de viver em harmonia com as pessoas, em viver em harmonia em todas as coisas, em deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. Paz, porque o príncipe da paz vai estar reinando sobre toda a terra, né? Então olha que coisa maravilhosa, e diz o versículo 7, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para o sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quem vai fazer isso? Jesus, o Senhor dos exércitos. Ele vai estabelecer a paz, vai estabelecer a alegria na terra, vai estabelecer a harmonia na terra. Vai ser um tempo de muita paz e muita alegria. Agora vamos aí por favor, capítulo 11, que fala também mais um pouco do reino do Messias. Alguém que esteja com o microfone, por favor, leia a partir do versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e da sua raiz o renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morrará o lombo com o cordeiro,
e o leopardo com o cabrito se deitará, os bezerros, os filhos do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá a palha como um boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova dos balísticos. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da sua santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, e as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Até aí. Então nós vemos aqui mais uma descrição de Isaías trazendo sobre o reino do Messias, né? Ele vai aos poucos falando, né, sobre o monte, sobre a cidade de Jerusalém, como vai ser o governo do Messias, as características do Messias, e aqui novamente ele coloca, né, de forma clara aqui, interessante que ele coloca duas colocações no versículo 1 e 2, primeiro no versículo 1 ele coloca assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do tronco de Jessé, ou seja, da descendência de Jessé, Davi, e Jesus veio da descendência de quem? De Davi. Foi descrito aqui, mostrando a parte homem de Jesus, o homem Jesus que veio nessa terra, pisou e viveu como um de nós, e que viverá no reino milenar também, carne também, porque ele vai ter a capacidade de fazer isso, não que ele vai estar limitado à sua carne, porque ele já tem um corpo glorioso, ele vai governar com o seu corpo glorioso, mas as pessoas o verão, tocarão nele como carne. Por quê? Porque ele vem da descendência de Davi, mostrando o que Deus fez por nós. Deus que é todo poderoso, ele se humilhou, se tornando carne como nós, né? E aí, depois ele, no versículo 2, ele diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Porque aí mostra as características dele de Deus. As características dele de Deus. Aqui diz o seguinte: o Espírito de sabedoria e de entendimento. Quem que tem toda a sabedoria e todo o entendimento? É Deus. Jesus, nosso Deus, ele tem toda sabedoria e entendimento. E vai falando das características. O espírito de conselho e de fortaleza. De conselho, nós vimos lá atrás, no capítulo 9, que ele é o maravilhoso conselheiro. Mas de fortaleza, porque ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte. Ele não perde batalhas. Ele não será mais humilhado em nenhuma cruz, porque ele é o Deus forte, Deus todo-poderoso, que vence todas as batalhas. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor, porque ele foi fiel em todas as coisas a Deus, mesmo no momento de angústia, quando ele fala: Pai, Deus meu, por que me desamparaste naquele momento? Ou quando ele estava no Getsêmani, chorando, angustiado pelos nossos pecados, sabendo que ele ia passar pela morte, ele obedeceu, porque ele temia o Senhor. Ele demonstrou o que é temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus, não, é reverência a Deus, a reverência a sua palavra, reverência àquilo que ele diz. Quantas vezes nós falamos que amamos a Jesus, amamos a Deus, mas não somos reverentes à sua palavra, nós desobedecemos, porque nós achamos que o nosso jeito é mais certo. Eu acho. Nós não temos que achar nada, nós temos que fazer igual Jesus aqui, ó. O espírito de conhecimento, eu conheço a palavra de Deus, e eu reverencio a palavra de Deus, eu reverencio a palavra de Deus, e é esse Jesus que vai estar reinando sobre a terra,
que tem todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria, que tem todo o entendimento, toda a força e todo o conselho. Aí o versículo 3, ele diz o seguinte: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem se repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará, no versículo 4, com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Está falando de como que ele vai governar. Vai governar com justiça. Vai governar com justiça, vai ter justiça social. Vai ter justiça social. Nós que lutamos tanto por justiça social e não conseguimos ver isso acontecer em todo mundo. A riqueza do mundo está em 1%. A maior parte da riqueza do mundo, 1% da população. Muitos estão morrendo de fome em todos os lugares. Graças a Deus que nós temos o nosso pão cotidiano. Mas tem pessoas que têm riquezas de nação. Riqueza de nação. Eles têm mais dinheiro do que muitas nações. E só para falar que são ricos. E cada vez oprimir mais as pessoas. Mas enfim, mas isso vai acabar, porque Jesus Cristo vem para justiça social, onde todos terão aquilo que, pelo seu trabalho, pela sua luta, né, seu trabalho, porque vai ter trabalho. Não pense você que no milênio vai ter trabalho, vai ter trabalho. Tá aqui, tanto é que fala, vai ter enxada, vai ter pá, vai ter trabalho, vai ter sim. Tem gente que fala assim: eu queria matar quem inventou o trabalho. Vai matar Deus então, porque foi Deus que inventou o trabalho. Ele botou o homem na terra do Éden, que era como se fosse o reino milenar de Jesus. A terra vai voltar a ser Éden, nós vamos falar agora sobre isso. Vai voltar a ser um Éden, um lugar de paz, de harmonia, onde as pragas estarão acabando e tudo mais. Por quê? Ele botou o homem lá para cuidar do jardim, para cuidar ali do jardim, do Éden, dando trabalho para ele, né? E aqui, aí fala assim: ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Todo perverso que aparecer no reino milenar vai ser morto. Com a espada? Não, com o sopro da sua boca. O sopro da sua boca, ele vai falar: está morto. Então, cai lá. Lembra de Ananias e Safira? Mentiram para o Espírito Santo. Pedro matou eles? Não, caiu duro lá. Estava mentindo para o Espírito Santo. Julgamento. Ali Deus estava mostrando, quando matou Ananias e Safira, que não se pode brincar com Deus, com o Espírito Santo. Não brinca não. Tem gente que fica pecando, fala: eu estou levando a vida, e está tudo normal, Deus continua me abençoando. Uma hora virá a justiça de Deus. Deus é justo. Com Deus não se brinca. Então, assim como ele matou ali Ananias e Safira, ele pode em qualquer momento. O momento é dele. E aqui está falando que ele vai com o sopro da sua boca. Passa o sopro da sua boca, o perverso vai se levantar no reino milenar: não sigo mais Jesus, eu faço o que eu quero. Está morto. Acabou, está morto. É isso que vai acontecer. Jesus não vai aceitar de forma nenhuma. Hoje ele vai tolerando os nossos pecados, mas nós vamos morrendo espiritualmente quando pecamos. Olha a nossa vida, quando nós nos afastamos um pouquinho de Jesus, parece que perdeu o brilho, perdeu a alegria, perdeu a paz. Por quê? Porque é o pecado que nos afasta de Deus, e nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos abandonar o nosso pecado. E aqui, no versículo 6, ele começa a fazer uma descrição: o lobo habitará com o cordeiro. Vocês já viram lobo com cordeiro? Não é possível. Por quê? Porque vai voltar a paz que havia no Éden, onde os animais viviam em convivência, harmonia, sem nenhum problema uns com os outros, comiam a palha, a serpente não
afetava o homem. Aqui o texto nos diz que a criança, aqui no versículo 8, a criança do peito brincará sobre a toca da serpente, da áspide, da cobra. Ele vai brincar sobre a toca da cobra, não tem perigo mais, porque a harmonia da natureza com o homem voltará. O homem vai voltar a dominar os animais, como ele dominava lá no Éden, porque Deus falou, deu ordem, que ele tivesse domínio sobre todos os animais. Nós perdemos animais, perdemos esse domínio. Vai lá enfrentar um leão, se você tem coragem. Eu não tenho coragem de enfrentar um leão hoje. Mas no milênio eu vou tranquilo. Por quê? Vai estar mansinho, tranquilo, sem essa coisa, porque até a natureza sente falta daquilo que o homem perdeu através do seu pecado. A natureza sente falta, os animais sentem falta, os animais vivem com medo do homem. Vai chegar o ponto que não vai ter mais medo do homem, nem o homem medo dos animais, porque haverá harmonia, como diz aqui, a vaca e a ursa pastarão junto, versículo 7, imagina isso aí, a vaca e uma ursa, né? As suas crias juntas se deitarão, a cria da vaca com a cria da ursa, vão deitar junto, né? O leão comerá palha como boi, harmonia. O leão não vai querer mais atacar o boi, a ursa não vai querer mais atacar a vaca, a cobra não ataca mais a criança, né? Como o versículo 8 diz aqui, né? O versículo 9 diz o seguinte: não se fará mal nem dano algum em todo o monte santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sai do monte do Senhor, lá no capítulo 2, onde Jesus, o Messias, começa a reinar, que é Jerusalém, e toda a terra se torna o monte do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Todo mundo vai saber quem é Jesus, como Ele governa, como que Ele quer que seja feita a justiça. Todas as coisas. Levantou o perverso, vai morrer. Nação que não adorar o Senhor é eliminada. Não chove sobre ela. Existem outros capítulos que falam, outros livros que falam do milênio, como Zacarias, capítulo 14, que mostra isso. As nações que não vão lá adorar, não chove na nação naquele ano. Não, nós revoltamos contra Jesus esse ano. Vamos ver o que acontece. Não tem chuva, não molha a terra. Justiça imediata. Esse vai ser o reino do Messias, um reino de paz, de alegria, de harmonia, onde a natureza vai estar equilibrada, tudo isso no livro de Isaías. E para nós pensarmos o caos que está o mundo, mas isso um dia vai acabar, porque Jesus Cristo vem para reinar e vai mostrar como é que governa, como é que tem que ser o governo correto, justo, humano, onde as coisas acontecem todas em paz, sem guerra. Não precisa ter guerra, não precisa ter nada dessas confusões que o homem, de forma egoísta, todas as guerras é porque alguém de forma egoísta se levantou, porque ele quer ser mais poderoso, ou que ele quer ser mais famoso, ou ele quer ser mais rico, alguma coisa de sentimento humano, e que não precisa de forma nenhuma existir no coração humano, porque tudo nessa terra vai passar. Então hoje nós já temos que pensar dessa forma, viver em paz com as pessoas, ter alegria no coração, porque nós já temos Jesus, se encher do conhecimento do Senhor, viver como Ele viveria aqui na terra, como Ele viveu, né, na terra, procurar amar as pessoas, perdoar sempre. Esse é o reino que Jesus
quer que comece a ser estabelecido no nosso coração. Não tem jeito de todo mundo acontecer isso hoje? Não, não tem, porque o mundo é bíblico. Jesus Cristo falou que as coisas só iam piorar, até a sua vinda ia piorar. Cada vez vai ter mais terremotos, mais pestes, mais fome, mais desamor. Vai piorar, porque Ele mesmo falou que ia piorar. Não adianta a gente achar que vai melhorar, não. Nós vemos uma pequena crise de abastecimento aqui que nós tivemos aí, pequena crise de desabastecimento, uns dias que nós passamos aí, já vimos tanto egoísmo, alguns donos de postos colocando a gasolina R$10 para obter lucro, supermercado, sem motivo às vezes, aumentando o preço de alguns alimentos, sem falar das frutas e verduras, que foi um absurdo que aconteceu aí, né? Por forma, cada um pensando em si, no seu lucro, em ganhar, passar a perna nos outros, ludibriar. É assim que o mundo vive. Mas nós, nesse mundo pecaminoso, nós temos que dar exemplo. Ver a crise, orar para que Deus tenha misericórdia, ser honesto, fazer as coisas certas, agir com justiça, porque é isso que Jesus Cristo veio para implantar no nosso coração. Fala, Ney. Isso aí é dos judeus, né? Isso aí na guerra dos judeus aí. Está falando isso aí. Não é? Hã? A Bíblia não fala assim, nessa tempo da batalha do Armagedon, quantos serão salvos, quanto da população será salva. A gente deduz que dos cristãos, no arrebatamento, 50% dos cristãos ficarão. Por quê? Porque Jesus Cristo conta a parábola, isso aqui, olha, no campo das ideias, a Bíblia não diz isso, a gente deduz isso, porque Jesus Cristo conta lá, 10 virgens, 5 subiram, 5 ficaram, ele conta também, fala, 2 estarão no campo, um subirá e outro ficará, 2 estarão dormindo, um subirá e outro ficará. Então deduz que 50% daqueles que creem em Jesus vai acontecer isso, mas são apenas ideias. O número interessa é o que a gente falar de Jesus, para que o maior número de pessoas estejam com a sua vida no altar para subir com Jesus. Eu espero que você esteja com a sua vida no altar, não precisar passar pela grande tribulação e estar arrebatado com o Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que nos traz ensinamentos que são preciosos para a nossa vida, para nós não andarmos perdidos, mas sabemos para onde nós vamos, e nós temos a convicção que um dia o Senhor vai reinar nessa terra, que um dia o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja, e nós queremos, Senhor, fazer parte do teu reino, esse reino grandioso e magnífico, onde, Senhor, toda lágrima dos nossos olhos serão enxutas, onde haverá alegria, onde haverá paz, onde, Senhor, nós viveremos para sempre, uma eternidade, e nós somos gratos por isso, porque nós temos essa viva esperança no nosso coração. Podemos ver esse mundo vivendo em tanta tribulação, mas sabemos que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos a tua palavra escrita para nós lermos, aprendermos e termos esperança. Eu lhe peço a tua bênção sobre a nossa vida. Ó Deus, que a nossa vida esteja sempre no teu altar, que o nosso prazer seja te servir e viver nos teus princípios. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém.